Tive um caso de um homem que ele tinha todos os sintomas de tuberculose. E foi exatamente isso. A esposa voltou para casa, tinha terminado o casamento, a esposa voltou para casa, alguém disse a ela que pulmão é tristeza, uma coisa assim, e ela voltou para casa e já estava assim 1 ano. Ele tinha todos os sintomas, ele cuspia sangue, ele tinha febre. Os médicos faziam, eu não contei esse caso aqui, não, acho que eu contei numa live, tinha febre, tinha tudo. E não tinha doença, não tinha mancha no pulmão, tomografia, fez em diversas máquinas, não tinha, porque quando a gente tem infecção, faz o exame de sangue, né? Tem ali os linfócitos que começam a se multiplicar muito, né? Os médicos olham ali, opa, tá com infecção aqui. Não tinha nada disso, não tinha nenhum quadro infeccioso. Aí vai assim, vai lá na Lu, você já foi na Lu? E ele veio e foi exatamente isso, né? Um quadro e um quadro de obsessão familiar, porque ele teve uma relação muito complicada já com a mãe, e ele se casa com essa pessoa e foi um casamento muito desgastado, porque ele não conseguia fazer a casa dele, a mãe entrava dentro de casa e mudava as coisas do lugar, achava que a mulher dele não sabia fazer comida, achava que a mulher dele não sabia cuidar da casa, e mandava na casa, ela chegava em casa, a casa estava toda revirada, que a sogra chegou ali e mudou tudo, achou que estava tudo errado, sabe essas coisas? E desgastou muito o casamento, né? E essa mãe desencarna e o casamento a gente para cucuia. O casal se separou e ele começa a fazer esse quadro de tuberculose, uma coisa bem séria. Chegaram no consultório assim, e na hora que eu cheguei, a mãe dele estava ali. Muito triste, porque ela confirmou que ela ajudou a destruir um casamento e o filho amava muito. Ela viu o filho doente e, olha, foi bem difícil, viu? Porque a sogra agora queria que a nora voltasse para dentro de casa. Ele não queria se curar porque não queria que a mulher saísse. Só que bolo. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, tá danado, como é que eu vou entrar nesse ciricutico aqui? Eu olhava para os três assim, e dizia, ó, nós temos aqui uma terceira pessoa que vocês não estão vendo. E eles acreditaram que eles não tinham me falado, né, dessa história da sogra, que não gostava do casamento, que se metia. E quando eu falei o que a sogra me disse, eles, opa! Eu disse, ó, se vocês continuarem, se o senhor continuar nesse processo, se você continuar nesse processo. Ela, Lu, eu saio de casa, eu disse, ontem. Ele ficou muito chateado comigo, ficou muito zangado comigo, eu disse, ontem. O obsessor que estava ali ficou muito chateado comigo também. A senhora achou que eu devia dizer outra coisa. Eu disse, ontem. Você sair vai ser a forma dele se curar. Ela saiu, realmente, de casa, quando ele viu que não tinha mais jeito, que não dava para ser, que não ia acontecer, que ela não ia voltar, ele resolveu procurar e me pedir ajuda. E a gente trabalhou, desobsessão e o fortalecimento para ele poder tirar essa dependência, né? Ele tirar essa dependência. E foi muito impressionante que depois que ele vence todo o processo de dependência, ele entra no questionamento profundo se realmente ele amava essa mulher ou não, porque ela parecia muito com a mãe dele, era muito determinada, sabe? Mandava muito nele, ele vivia correndo entre a mãe e a mulher, as duas eram muito iguais. E depois ele pegou, foi fazer, eu encaminhei para um psicoterapeuta para ele poder fazer todas essas revisões, não é? Então, se entra, a gente se entra, o obsessor piora tudo. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês aqui. Não adianta tratar o obsessor. Precisa tratar a fonte. Eu já vi muitos médiuns que têm um obsessor e se faz coisa para o obsessor, aquele vai embora, o médium arruma outro. A pessoa arruma outro, ou não médium, enfim. Arruma outro obsessor. A gente trata o obsessor no que está encarnado, na pessoa que está viva, para ela não ficar naquela frequência e o obsessor fica, não achar, né? Não achar a fonte que o alimenta. Só aproveitei para poder esclarecer esse ponto aqui que cabia na pergunta.